Bem-vindos aqui ao canal Modernidade e Ciência, sou o Paulo Bittencourt e hoje nós vamos tratar sobre um assunto que eu venho colocando para vocês, que é a antropologia espacial. Já tenho vários vídeos aqui no canal, se você gostar, se inscreva, coloque o seu joinha e eu vou tratar, olha, dessa matéria aqui, por exemplo, 40 anos atrás, março de 1982, planeta Terra chamando as estrelas, né? Bom, em toda entrevista, toda narrativa, né, quando você acompanhar de um especialista, tal, você tem que sempre procurar identificar a partir de que momento ele está defendendo a própria existência, né, o próprio meio ali de existência deles. Olha essa aqui de 1983, ó, nossa mensagem aos extraterrestres, 1983, né? Então, essa questão lúdica, essa questão de criar uma expectativa nas pessoas, é um momento em que esses PhDs, astrofísicos, né, astrônomos, eles cruzam aquela fronteira entre a ciência e a futurologia. Aí eles passam a ser, assim, cientistas sociais da futurologia. O que será o mundo quando encontrarmos os extraterrestres e tal? Nada científico. Mas eles têm que enviesar essa análise para justificar todo o dinheiro que é investido nesse tipo de pesquisa. Então, o objetivo hoje aqui é tratar de uma entrevista recente de um astrônomo bastante comentado, que é o Abraham Loeb, ou Avi Loeb, como ele gosta de ser chamado. É um astrônomo nascido em Israel em 1962, com cidadania também americana, e que fez muito sucesso quando ali em 2017 ele realmente identificou um objeto que vinha numa órbita, não numa órbita no sistema solar, como se fosse um cometa, como se fosse um outro tipo de asteroide que tem um movimento típico do sistema solar. Os radiotelescópios identificaram que esse objeto, que ele batizou como Oumuamua, que é um termo havaiano que mais ou menos reflete como seria assim o vigilante, o explorador, né? Então é como se fosse assim, um ser que estivesse ali numa navegação interestelar. Por que é interestelar? Porque na órbita desse objeto, que é um objeto que foi identificado com cerca de 200 metros de comprimento por uns 30 metros de largura, então ele é como se fosse uma chapa fina assim, se deslocando numa velocidade muito maior do que se detectam, por exemplo, os próprios cometas, e vinha numa órbita que indicava que ele veio de fora do sistema solar, né? Recentemente, inclusive ali na Papua Nova Guiné, um objeto desse, que também foi identificado pela trajetória, veio de fora do sistema solar. Foi um meteorito que explodiu ali em torno de Papua Nova Guiné. Então, existe também em 2019 um outro artefato que foi descoberto. Então, assim, não é assim, impossível que objetos venham de estrelas próximas, por exemplo. Esse Oumuamua, pela trajetória, ele deve ter vindo da região de Vega, que está a 25 anos-luz de distância do nosso sistema solar. Então, significa que se você conseguisse, de fato, se deslocar na velocidade da luz, que até então é uma situação fisicamente, eu já tenho vídeos aqui, é muito complexa para você usar essa energia para chegar próximo à velocidade da luz, teria que ter uma aceleração, uma quantidade de combustível inimaginável. Então, esse objeto pode ter vindo realmente da constelação ali de Vega, 25 anos-luz. Como esse objeto ele estava se deslocando
alguns milhares de quilômetros por segundo, significa que ele pode ter levado milênios para chegar até o nosso sistema solar. E ele também, a cada 7 horas, ele girava em torno, ele não vinha numa trajetória estável, ele vinha girando também, né, segundo os cálculos que foram feitos pelos os radiotelescópios. Agora, aonde que o Avi-Loeb ele extrapola, né? Tanto que em 2020 ele, né, já saiu ali, como deixou ali em Harvard, né, como astrônomo lá de tantas afirmações que ele passou a fazer, como que se o Oumuamua fosse uma espaçonave de extraterrestres, né? Não é à toa que ele depois lançou o livro. Quando eu peguei essa matéria, era exatamente que você sempre preste atenção, como sempre tem uma matéria publicada e tal, como eu sempre comento aqui nesses jornais de 40 anos atrás, que é uma matéria que tem um certo objetivo. No caso dessa matéria publicada no Jornal Brasileiro, que faz uma entrevista aqui, é porque ele está divulgando o livro dele traduzido para o português, o tal do extraterrestre, né? E isso passou a ser muito criticado por outros colegas astrofísicos. Falaram, mas você está falando o quê? Né? Que isso é um artefato de uma civilização antiga. Tudo porque esse objeto vem de fora do sistema solar. Quando ele passou pelo Sol, ele acelerou. Medidas as velocidades, né, de vários telescópios aqui na Terra, ele acelerou. O que não é uma coisa incomum, porque vários cometas também, pela emissão de gases, em certo momento ele acelera a sua velocidade. Só que o Oumuamua não é um cometa. Agora, isso não quer dizer que ele também não tenha gases que possam ter sido emitidos ali e ele se acelerou. Ou uma outra teoria que o Webb aventa, que é que pelo shape, né, como parece ser uma coisa bem fininha, ele tivesse sido impulsionado pelo vento solar. Uma coisa que o Arthur Clarke lá atrás, já de uma maneira muito brilhante, tinha demonstrado. São as caravelas solares. É possível tecnicamente você aproveitar o vento solar para ele te impulsionar, ganhando uma aceleração no espaço, né? Agora, o que eu achei bastante interessante dessa entrevista do Loeb é que a partir do Avi-Loeb, é que a partir de um certo momento, ele como astrônomo, ele passa a defender evidentemente as coisas que ele, vamos dizer assim, ele e os colegas dele, o que eles querem de financiamento. Então, para mim, não foi surpresa que ele começa a bater nas explorações espaciais no espaço profundo, né? Ele é contra. Então, vejamos alguns pontos interessantes. Aí você começa a notar o envezamento, como ele está defendendo, como assim, a minha sardinha primeiro, né? Vejam só. Ele diz assim, penso que, como civilização tecnológica, estamos desenvolvendo a capacidade de destruir nosso meio ambiente. Isso é algo sem precedentes. Bom, essa é aquela frase encaixada, uma frase fofa, todo mundo fala, nossa, como nós estamos desenvolvendo. Como se não, né, desde o desenvolvimento humano, a gente não tivesse que, né, fazer uma série de ações, né, na natureza, muitas vezes com destruição, né? Mas é como se hoje fosse uma coisa inédita, né? Então ele tem que encaixar, porque isso está sendo muito discutido. A pessoa fala assim, não, é verdade, eu já ouvi falar que a gente está destruindo a natureza, essa coisa toda, né? Nunca tivemos essa capacidade antes. Somente no século passado desenvolvemos armas nucleares, por exemplo. Nós também estamos agora brincando com vírus perigosos em laboratórios. Será que ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe? Como é que é? Nós também estamos agora brincando com vírus perigosos em laboratórios? Que interessante para um astrofísico, né? Cosmologista e tal, fazer essa afirmação. Aí mais para frente, olha aqui, nós fomos selecionados pela evolução darwiniana. Isso é uma suposição, porque isso é uma teoria, né? Então não tem uma comprovação científica, né? É uma teoria, né? Teoria darwiniana, né? Para sobreviver na superfície da Terra, e podemos não ser capazes de aguentar o bombardeio
dos raios cósmicos e partículas energéticas do espaço, que eu sempre tenho dito nos meus vídeos. Quero ver além dos cinturões de Van Allen, naquela viagem, a volta à Lua, o retorno à Lua, se nós vamos sobreviver aos raios. E é interessante que o Avi Loeb coloca aqui, né? Não podemos sobreviver por mais do que alguns anos desprotegidos do campo magnético e pela atmosfera da Terra. Interessante, né? Eu sempre tenho comentado. A Estação Espacial Internacional está ali a 450 km de altitude, protegida não só pelo campo magnético da Terra, mas também, né, por uma tênue atmosfera, essa coisa toda. Então é interessante que o Loeb, ele tem essa visão. E aí a jornalista que está entrevistando falou assim, então você não acha realista quando as pessoas falam em ir até Marte e se estabelecerem por lá? E aí ele responde, isso é defendido pelo Elon Musk ou por Jeff Bezos. Não acho que sejam realistas. Não acho que sejam realistas. Acho que estes são sonhos relativamente infantis. Loeb falando. Quero dizer que o Musk se inspirou em Star Trek. Mas nós temos que amadurecer. Eu nunca fui fascinado por histórias de ficção científica como Star Trek, porque o enredo viola as leis da física. Não há... Agora ele vem para defender o peixe dele, certo? Ele encaixou fisicamente aquilo que eu já defendo, que essas viagens são impossíveis, mas aí ele encaixa para defender o peixe dele, né? Não há necessidade de enviar humanos para o espaço, que eu sempre digo aqui, órbita baixa da Terra, exploração, GPS, monitoramento, comercialmente, tecnologicamente, cientificamente, sensacional. Agora, o além, o buzz, lá, e além não dá. Então assim, não há necessidade de enviar humanos para o espaço. Podemos enviar, em vez disso, sistemas de inteligência artificial que podem processar muito mais dados do que nós e sobreviver por muito mais tempo, mesmo sob as duras condições do espaço. Não é fantástico isso? Não é fantástico? Então, é o Avi Loeb, certo? Claro que ele está defendendo aqui o peixe dele, né? Com relação a mais telescópios, mais sondas, né? Mas ele acaba tocando em pontos importantes que eu chamo aqui da antropologia espacial, que é essa visão de ir criando essa mitologia. Então, várias matérias que eu coletei aqui dizem coisas como, por exemplo, assim, esse objeto pode significar a presença de extraterrestres que estão tentando fazer contato conosco. Então, é claro, ele lançando os livros, agora ele já saiu ali como chefe do astrônomo de Harvard, ele vai viver de publicar livros, certo? E criar sempre essa expectativa, como essa aqui, finalizando para vocês, nossa mensagem aos extraterrestres.